Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula do curso do Visão Panorâmica das Escrituras. Hoje nós vamos começar um novo período, que é o período mosaico, tá bom? Convido você aí para o slide para podermos olhar os períodos bíblicos e aí já vai fazendo uma relembrança, né? A gente já vai fazendo uma pequena revisão juntos. Então, a gente viu o período pré-diluviano, ok? Então, desde a criação, Gênesis, Adão e Eva, a entrada do pecado, nós vimos o pós-diluviano, passamos pelo período patriarcal nas últimas aulas, e hoje nós vamos dar início ao maior período da Bíblia, que a gente chama de período mosaico, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre esse período mosaico, ok? Pois bem, eu peço que você preste bem atenção durante esse período mosaico. Como eu já falei em outras oportunidades, esse período mosaico é muito importante para que a gente possa entender a aliança que Deus vai fazer com a nação de Israel, e entendendo bem essa aliança, a gente vai ter um entendimento melhor sobre o ministério de Jesus, quando lá no futuro, lá na frente, a gente for falar sobre o Novo Testamento, tá bom? Então preste atenção. Se você precisar, reveja as aulas de novo, vá com calma, faça as suas anotações. Existem muitas passagens que nós vamos ver juntos, então às vezes a gente não vai conseguir ler o capítulo inteiro, mas depois abra a sua Bíblia nesses capítulos depois com calma, leia com detalhes esses capítulos, circule as palavras que te chamam a atenção, e você vai ver como vai ficar cada vez mais claro para você esse período e vai te ajudar a ter uma compreensão cada vez mais profunda a respeito do ministério de Jesus e do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá no slide e a gente vai ver aqui um resumo da história até agora, só para a gente poder se situar em que momento histórico nós estamos. Então, nós falamos sobre a criação do mundo, então Deus criando os céus, a terra e o ser humano. Nós vimos a queda pelo pecado e as suas consequências. Então, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e caem no pecado, então ali há um rompimento. Então, naquele momento, Adão e Eva são desligados de Deus, Então, há um rompimento. O pecado, ele causa isso, ele nos separa da presença de Deus, e por isso a gente vê que eles vão precisar ser expulsos do Jardim do Éden, A gente viu também a primeira promessa messiânica lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Se ficou alguma dúvida, volta nos vídeos anteriores, assista de novo, aquela passagem de Gênesis 3,15, onde Deus fala para a serpente que porém uma inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, dizendo que no futuro o descendente da mulher vai destruir a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, olha lá o vídeo anterior e você vai poder rever essa passagem. Nós vimos a multiplicação do pecado e suas consequências, e por causa disso Deus anuncia um dilúvio e salva Noé e sua família. Nós vimos que depois que eles saem da arca, Deus pede para que eles se multipliquem, para que eles cresçam e se multipliquem e se espalhem por toda a terra, mas nós vimos no capítulo 11 de Gênesis que inicialmente não foi isso que eles fizeram, eles queriam ficar todos juntos. Então Deus vai trazer ali a multiplicação de línguas para trazer essa confusão e forçar a dispersão, o espalhamento deles, tá bom? Então nós vimos a dispersão e a multiplicação das nações, onde nós vimos a descendência de Sem, Cã e Jafé. Nós vimos da descendência de Sem, que vai nos levar até o primeiro patriarca, que é Abraão, Abraão, cujo Deus fez 3 grandes promessas, tá bom? Então Deus chama Abraão e faz a ele 3 grandes promessas. Então, quais eram essas grandes promessas? Farei de você uma grande nação, darei a essa nação uma terra, e através dessa nação, todas as nações do mundo serão abençoadas. O texto está aqui para você poder reler. Ok? A primeira promessa nós vimos se cumprindo. Como é que essa promessa se cumpriu? Vamos ver. Nasce Isaac, o filho da promessa. De Isaac nós temos Isaac, depois cresce, se casa e vai ter Esaú e Jacó. Isaac abençoa Jacó, lembra dessas histórias? Deus muda o nome de Jacó para Israel.
Jacó, uma grande família com 4 mulheres, então Jacó tem vários filhos e filhas. Nós vimos depois a história do filho de Jacó, que é José, que é vendido e vai parar no Egito como escravo. Depois ele vai ser preso, vai interpretar o sonho do faraó, lembre-se disso. Por causa da fome, os irmãos de José vão para o Egito. Posteriormente, toda a família vai morar no Egito. No Egito, a família se multiplica, passa-se várias gerações, morre José e seus descendentes, morre Jacó também, e aí vai passando as gerações, eles começam a crescer, até que os egípcios escravizam o povo israelita, porque eles tinham medo que os israelitas crescessem tanto e tomassem todo o Egito. Ok? E por fim, nós vimos que Deus chama um libertador, Moisés, que vai até o Egito, e ele vai, através das 10 pragas, trazer castigo para os egípcios, tá bom? A 10ª praga é a morte dos primogênitos, é instituída a festa da Páscoa, a nação de Israel é finalmente liberta e atravessa o Mar Vermelho, Deus conduz o povo até o Monte Sinai, e aqui no Monte Sinai, Deus vai fazer uma aliança com a nação de Israel e vai entregar para eles a lei. Então, olha só que interessante, quanta coisa bacana a gente já viu, tá bom? Então, nós vimos ali a criação, esse período patriarcal, e desse período patriarcal nós vimos a primeira grande promessa sendo cumprida. Qual era a grande promessa? A primeira? Fazer de Abraão uma grande nação. E essa nação, de fato, surgiu, né, que são os israelitas. E os israelitas foram libertos do Egito por Moisés, e agora Moisés está levando eles para o Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai, Deus vai fazer uma aliança com eles e vai entregar a lei. E é importante a gente entender bem como vai funcionar essa aliança, para que a gente possa entender a velha aliança e entendendo bem, vai nos ajudar no futuro a entender a nova aliança também. Beleza? Vamos lá para o slide e a gente vai ver o próximo tópico. Então tá aqui, ó. Resumo da história até aqui. Então até aqui, Deus cumpriu a primeira grande promessa, fazer uma grande nação. E essa nação tem nome, ela se chama Israel, ok? Bom, vamos lá. Então agora esse daqui é um slide que mostra o esboço da história de Israel, só para a gente entender, a gente passou pelos patriarcas e o Êxodo, e agora, antes de entrarmos na conquista, vamos falar um pouco sobre essa lei que Deus vai dar à nação de Israel. Então vamos lá. Próximo slide, período mosaico ou lei de Moisés. Então, olha só esses textos. Êxodo 19, 1 e 2 diz: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Em outra passagem, em Êxodo 20, diz: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. No outro texto, em Deuteronômio 5, então Moisés convocou todo Israel e lhes disse. Então, qual vai ser a dinâmica que vai funcionar aqui? Então, de acordo com esses textos, a gente vai ver que eles chegam no Monte Sinai, eles acampam ali no pé do monte, e Moisés vai ser chamado por Deus para ir ao seu encontro no topo da montanha. Então Moisés vai conversar com Deus e vai receber de Deus a lei. Enquanto isso, a nação espera. Depois de alguns dias, Moisés desce, e é exatamente esse texto que nós lemos em Deuteronômio. Moisés desce e ele vai transmitir à nação de Israel aquilo que ele recebeu de Deus. Então é essa dinâmica que vai acontecer aqui. Ok? Vamos voltar para o slide? Então vamos lá. Período mosaico. Vamos ler esse slide aqui. Então, a primeira parte da promessa, feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Deus vai cumprir agora no Monte Sinai. Então, Deus já fez dos seus descendentes uma grande nação, a qual saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e acampou próximo ao Sinai. Aqui os israelitas recebem de Deus promessas e a lei através de Moisés. E como uma nação, eles vão firmar com Deus uma aliança com Deus. E a partir desse momento vai começar o período mosaico, que vai vigorar, que vai estar presente conosco até o dia de Pentecostes.
né, lá em Atos capítulo 2, após a ascensão de Cristo. Durante esse período, os israelitas e mais tarde os judeus remanescentes, eles vão viver debaixo da custódia da lei. Então, a partir do momento em que Deus dá a lei para eles, eles vão precisar viver debaixo dessa lei, obedecer essa lei, cumprir os decretos dessa lei, né? Para quê? Preparando-os para a realização da última parte da promessa, abençoar todas as nações. Antes, porém, Deus vai conduzir essa jovem nação pelo deserto por 40 anos, até cumprir a segunda parte da promessa, dando a eles Canaã, a terra prometida. Ok? Muito bem. Então, a gente vai falar nesse primeiro momento sobre um pouco mais sobre essa aliança que Deus vai fazer com a nação de Israel. E isso vai ajudar a gente a entender, né, muito bem a futura aliança que Deus vai fazer no Novo Testamento, né? Então, agora nós vamos falar sobre a velha aliança. Então, olha só que interessante. Toda aliança na Bíblia, ela tem um sinal, né? Lembra da aliança que Deus fez com Noé? Qual era o sinal? O arco-íris. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão, que a gente comentou? Qual era o sinal? A circuncisão. Então, toda aliança tem um sinal. A gente vai ver nesse momento qual é o sinal que Deus vai pedir para que os israelitas guardassem, e no futuro nós vamos ver qual é o sinal que Deus faz na nova aliança para que as outras nações, né, a igreja, guarde. Então, fique atento aí às nossas próximas aulas. Então, toda aliança precisa de um sinal, precisa de um povo, precisa de um mediador, alguém que vai fazer aí a mediação, tem um prazo de validade e vai ser sancionada com sangue, tá bom? Então, tudo isso a gente vai ver nessa velha aliança aqui, ok? O que é uma aliança? Então, duas pessoas podem fazer uma aliança entre si, como no caso da aliança matrimonial. Talvez a aliança matrimonial seja a aliança mais conhecida hoje em dia, né? Onde um homem e uma mulher fazem uma aliança entre si, perante Deus, perante ali a sociedade vigente, né? Os governantes no cartório, tá bom? Então eles fazem uma aliança entre si, eles entregam ali um anel que geralmente eles usam na mão esquerda, e isso daí é uma aliança com um compromisso que ambas as partes fazem, tá bom? Mas as alianças de Deus com o homem nunca foram um acordo entre partes iguais, como no caso de uma aliança matrimonial. Então, por isso, foi sempre Deus quem iniciou as alianças com a humanidade. É Deus quem determinou os termos, quem faz as promessas e quem promete as bênçãos. A parte do homem é simplesmente crer e obedecer às estipulações dessa aliança. Então, nós vemos, né, diferente da aliança matrimonial, onde homem e mulher são iguais, né, e eles estão fazendo ali uma aliança diante das pessoas e diante de Deus, o que a gente aprende na Bíblia é que as alianças que Deus propõe para a humanidade, elas não são entre partes iguais, porque Deus é superior. É Deus que vai colocar as condições, é Deus que vai trazer as bênçãos, é Deus que vai trazer também os castigos, né? É Deus que coloca as condições. O papel do homem nessa aliança é aceitar, e caso ele aceite, é obedecer essa aliança. Tá bom? Então, vamos voltar lá no slide e a gente vai ver isso melhor. Olha só. Uma aliança. Então, lá, as duas principais alianças na Bíblia, como eu falei para vocês, nós temos mais de duas. Nós temos a aliança de Moisés, a aliança de Abraão, enfim. Mas as duas maiores alianças que nós temos na Bíblia a aliança que Deus firma com a nação de Israel no Velho Testamento, e é a aliança que Deus vai firmar, uma aliança universal, que Deus vai firmar no Novo Testamento com todas as nações do mundo, né? Isso é, com a igreja, tá bom? Porque a igreja ela é formada por pessoas de todas as nações, correto? Então, são duas grandes alianças que nós temos na Bíblia, a velha e a nova aliança. Agora a gente está vendo a velha, tá bom? Então, o que significa aliança? Então, a palavra aliança, em hebraico, se deriva da raiz bará, que significa cortar, é o mesmo que firmar ou fazer um acordo. Olha só que interessante, tá bom? Então, berit, em hebraico, significa aliança, pacto ou acordo. Então, olha que interessante.
A tradução do Velho Testamento, do Velho Testamento do hebraico para o idioma grego, foi escolhido uma das palavras abaixo. Então você lembra que originalmente o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e uma parte em aramaico. Então, quando as pessoas traduziram o Velho Testamento para o grego, eles tinham duas palavras. Então, olha só que interessante. Isso aqui é uma curiosidade para a gente poder entender por que na nossa Bíblia está escrito Novo Testamento e Velho Testamento. Né? Então, quando eles fizeram a tradução do hebraico para o grego, eles tinham duas palavras que trazem esse significado de aliança. A palavra diatek e sinteke, né? Então, na primeira palavra, é um tipo de aliança onde um lado é superior. E na palavra de baixo, é um tipo de aliança onde os dois lados são iguais. Então, já dá para perceber qual foi a palavra que o autor usou quando ele trouxe, ele traduziu a Bíblia, né, o Velho Testamento, para o grego. Então, ele usou a palavra diatek. Por quê? Porque nesse tipo de aliança, um lado é superior e Deus é superior ao homem, correto? Maravilha. Agora, olha só que interessante. Então, aqui ó, no ponto 2, a palavra diatek. Então, como Deus é superior, na tradução do hebraico para o grego, os tradutores preferiram esse termo. Mas essa palavra, no grego, também tem dois sentidos. Tem o sentido de pacto, acordo ou aliança, mas também tem um sentido de testamento, ou seja, se refere à última vontade, ok? Então essa palavra diatek no grego, ela tem tanto o significado de aliança quanto o significado de testamento. Agora, quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, né, o idioma oficial do Império Romano, esse termo tomou o lugar de diatek, né? Qual termo? Esse termo aqui, ó, testamento. Então eles escolheram essa palavra testamento para substituir a palavra diatek, que significava aliança. Mas esse termo, essa palavra no latim, ela só tem um significado, que é última vontade. Não tem um sentido de aliança. Então, quando a Bíblia foi traduzida do latim para o português, né? Então, o português, só para a gente poder entender, assim no português acabou sendo traduzido como testamento, ok? Então, só para a gente entender um pouco como é que se chegou a esse termo na nossa Bíblia aqui em português. Então, hoje, quando você abre a sua Bíblia na sua casa, você tem lá Velho Testamento e Novo Testamento. Mas o mais adequado, né, de acordo com o que a gente acabou de estudar aqui, o autor original, quando ele usa a palavra lá sobre aliança, ele quer trazer para nós o sentido de aliança, de acordo, não o sentido de testamento. Então, para nós, fica mais fácil se a gente conseguir trabalhar na nossa mente que, de fato, a tradução mais correta seria velha aliança e nova aliança. Então, você entendendo isso, você já vai conseguir olhar com outros olhos, né? Então, o que Deus está fazendo aqui com a nação de Israel é um acordo, uma aliança, e ela ficou antiga porque no Novo Testamento Deus fez uma nova aliança com a humanidade, ok? Maravilha. Próximo slide, só para a gente completar esse primeiro bloco. Então, o significado de uma aliança, então, é como eu falei, né? As duas principais divisões na Bíblia, na verdade, são, no sentido original, a velha aliança e a nova aliança. O que a gente vai ver agora nesse bloco é a aliança que Deus faz com a nação de Israel, né, que é chamada aí de velha aliança, ok? Então, aliança. Então, aqui no Monte Sinai, Deus vai renovar e ampliar a aliança que tinha feito com os patriarcas, tornando essa uma aliança nacional. Então, se nos capítulos anteriores, né, nos personagens anteriores, a gente viu Deus fazendo uma aliança ali com indivíduos, então Deus vai fazer agora uma aliança nacional. Ele está fazendo uma aliança com todas aquelas pessoas. Lembra quantas pessoas eram, mais ou menos, que saíram do Egito? Entre 2 a 3 milhões de pessoas. Então Deus vai fazer uma aliança nacional. É uma das principais alianças do Antigo Testamento. Através de perguntas, nós vamos descobrir alguns fatos importantes a respeito dessa aliança e das promessas que Deus vai fazer com a nação de
Israel, tá bom? Então, no próximo bloco, através de perguntas, nós vamos ler algumas passagens que vão nos ajudar a entender muito bem como vai ser essa aliança que Deus vai fazer com a nação de Israel, tá bom? Então, eu espero você no nosso próximo bloco.